Mesmo já nos dias do apóstolo Paulo, ele tinha uma grande preocupação com o homem do pecado, ou seja, a apostasia que estaria solapando a igreja em seus dias. E Paulo, preocupado com esta situação, ele adverte a igreja, ele fala à igreja, ele busca orientar a igreja em seus dias para o que estava previsto a acontecer. E, de fato, o que Paulo previu aconteceu. Né? Ele falava dos muitos anticristos, ele falava de lobos que devorariam o rebanho, entraria dentro da igreja, e ele fala de uma apostasia. E o livro de Apocalipse, no capítulo 2, verso 4, bastante conhecido, João escreve: tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. É o que Paulo estava dizendo de uma apostasia. O que é uma apostasia? Quando os fiéis abandonam o amor de Deus, abandonam a fé. João, seguindo as orientações de Paulo, ele fala dos anticristos, fala do abandono do primeiro amor, das verdades da palavra de Deus. João também ele fala de grande perseguição, capítulo 2, capítulo 3 de Apocalipse fala de perseguições, como capítulo 3, o verso 3, 3 verso 4, tem contudo aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco comigo, porque elas são dignas. E ele fala: ser vigilante, consolida o resto que está para morrer, porque haveria perseguição. Então João vai advertindo aí no livro do Apocalipse: olha, vai haver perseguição, não vai ser fácil, vocês enfrentarão terríveis perseguições. Muito bem, e sendo assim, a palavra de Deus, que não mente, ela de fato mostra que, à medida que a igreja foi abandonando o seu primeiro amor, ela foi perdendo assim a pureza doutrinária, os padrões elevados de conduta pessoal também foram sendo abandonados. Ali então o invisível laço de unidade gerada pelo Espírito Santo foi sendo deixado de lado. Na adoração, o formalismo ocupa o lugar da simplicidade. A verdadeira adoração foi sendo pervertida. Popularidade, poder pessoal passou a ser mais importante na escolha dos líderes do que a voz do Espírito Santo. Quem é mais popular? Quem é mais poderoso? Quem nós podemos colocar como líder da igreja? Então, as autoridades locais, elas tendiam, as autoridades políticas, influenciar também as autoridades da igreja. E assim, unindo igreja e política, agora as autoridades eram estendidas à igreja de uma forma que ela se torna uma igreja autoritária. Por quê? Abandonaram o seu primeiro amor. A simplicidade deu lugar ao autoritarismo, à popularidade dos líderes. A administração das igrejas locais, em vez de seguir as orientações do Espírito Santo, começou a ceder lugar ao autoritarismo eclesiástico e depositar nas mãos destes líderes, destes oficiais, destes bispos, toda a sua confiança. E assim os membros agora estavam sujeitos a esses líderes autoritários. E unicamente através dos líderes,
a voz dos líderes, o ensinamento dos líderes é que levavam o indivíduo à salvação. Então, com o abandono do primeiro amor, você pode ter acesso à salvação apenas através dos seus líderes, que eram líderes autoritários. Portanto, esses líderes, eles pensavam apenas em dirigir a igreja, em vez de servir a igreja. Em vez de o maior ser aquele que serve, não. Os fiéis eram, de fato, aqueles que serviam, e os líderes é aqueles que mandavam e desmandavam. Assim, foi desmitificada a orientação de Jesus, que aquele que acha ser o Senhor deve ser servo. Assim, os líderes passou a desenvolver melhor um conceito de hierarquia sacerdotal, que se interpunha entre o indivíduo e o seu Senhor. Eu sou sacerdote. Você quer a salvação? É só vir a mim. É eu que vou designar os passos para a sua salvação. Eu que vou dirigir o conhecimento, designar o conhecimento. Eu é que vou dar a autonomia para a sua salvação ou não. Então, à medida que a importância do indivíduo e da igreja local ia se deteriorando, o bispo da igreja da época emergiu como o senhor supremo da cristandade. Com o apoio de imperadores, o mais elevado dos bispos de Roma veio a ser reconhecido como cabeça visível da Igreja Universal. Olha que incrível! Os membros perdem a sua importância, se tornam servos. Eu só sirvo para servir os membros, enquanto o Senhor, ele é o cabeça, é o autoritário, é ele que dirige a salvação para os seus fiéis, que dá o norte para a salvação. Ouça os líderes ou você não é salvo. Obedeça à liderança ou você não é salvo. E assim essa liderança se torna o cabeça visível, o bispo se torna a cabeça visível de todas as igrejas. Percebeu? Líderes que se tornam, ou líderes que se tornam cabeça da igreja. E sobre a liderança, então, do bispo supremo, a igreja se mergulhou em uma apostasia profunda. Crescente popularidade da igreja acelerou o declínio da igreja. Padrões de condutas que eram defendidos fortemente pelos apóstolos, pelos profetas, esses padrões de conduta foram sendo rebaixados. E com os padrões de condutas, padrões de fé sendo rebaixados, milhares de pessoas meio convertido ou não convertido foram aderindo à igreja e a igreja se tornou confortável para ele, ou para eles, dos meio convertidos ou de não convertidos. E essa multidões de meios convertidos ou de não convertidos foram para dentro da igreja cristã, trazendo consigo ali as suas tradições, os seus costumes, o seu paganismo. Então, multidões que conheciam pouquíssimo do verdadeiro cristianismo uniram-se à igreja apenas nominalmente, trazendo consigo as suas doutrinas pagãs, as imagens, formas de adoração falsa, celebrações que não condiziam com a Escritura Sagrada, festas carnais, simbolismos pagãos, foram tudo adentrando ao seio da igreja cristã. E assim foi se formando um compromisso entre paganismo e cristianismo. E esta união, esse compromisso, conduziu à formação do chamado
homem do pecado, denominado homem do pecado que Paulo fala, tá? Esse homem do pecado significa um gigantesco sistema de falsa religião, de falso cristianismo, ou seja, uma mistura da verdade com o erro. Tem aqui um pouco de verdade, mas aqui está o erro. E Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses 2, ele condena não o indivíduo, mas ele condena ou ele expõe um sistema religioso responsável pela grande apostasia. Quando Paulo diz no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, ninguém de modo algum vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, ou seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Paulo está dizendo, vai surgir um sistema iníquo que vai levar pessoas que acham que são fiéis à iniquidade, vão levar eles à perdição, à apostasia. Então, Paulo aqui, ele não condena indivíduo, mas ele expõe um sistema religioso responsável pela grande apostasia, o homem do pecado. Muitos dos fiéis que estão dentro desse sistema, que aderiram a esse sistema, muitos receberam essa luz, não receberam outra luz, mas eles são fiéis de acordo com a luz que receberam. A gente tem que levar em conta isso também. Muitos daquele período que não tiveram o pleno conhecimento, eles serão julgados de acordo com a luz que receberam, e muitos deles serão salvos pela fé que tiveram, mesmo não tendo todo o conhecimento das Escrituras Sagradas. Mas aqui Paulo está dizendo, olha, vai surgir um sistema de falsa religião, homem do pecado, que leva as pessoas à perdição. Que coisa, não? Então, com o declínio da espiritualidade, a igreja, ela desenvolveu um perfil secular. Que perigo, meus queridos, a igreja desenvolvendo um perfil secular. Assim, foi se estreitando os laços da igreja espiritual com governos seculares. Então, e a igreja e o Estado uniram-se numa aliança não santificada. E quando olhamos a profecia, a Bíblia Sagrada, laços de união, igreja e Estado, igreja e política, meus queridos, o que vai acontecer? Uma aliança não santificada. Sabe, Agostinho, que foi um dos mais preeminentes pais da igreja, influente pai da igreja, ele estabeleceu um ideal para a igreja de sua época de uma igreja universal, controlando um Estado universal. Olha a ideia de Agostinho. Uma igreja que controla um Estado, uma igreja universal controlando um Estado universal. Então esse pensamento de Agostinho assentou as bases da teologia do bispo de Roma durante a Idade Média. Lá no ano de 533, numa carta incorporada ao Código de Justiniano, o imperador Justiniano declara o bispo de Roma como sendo o cabeça de todas as igrejas. Percebeu? O Código de Justiniano declara que alguém, o bispo de Roma, seria o cabeça de todas as igrejas. E ele também reconheceu a influência do bispo na eliminação dos hereges. Justiniano, o imperador. Bom, o bispo de Roma será o cabeça de todas as igrejas. E ele terá o poder de influenciar, ou melhor, de eliminar os hereges. Então, quando Belisário, que era um general de Justiniano, libertou Roma no ano 538,
o bispo de Roma, então, libertou-se do controle dos ostrogodos, cujo arianismo tivera como consequência restringir o crescimento da igreja de então. Agora, então, o bispo poderia exercer todas as prerrogativas do decreto de Justiniano do ano 533. Então, ele poderia fazer crescer a autoridade da Santa Sé. Assim, começa um período de terrível perseguição, porque o bispo de Roma passou a ter toda a autoridade como cabeça da igreja e também comandante de estados políticos, grande influência dentro da política, grande influência, autoridade também política e autoridade espiritual da igreja. E assim, a perseguição foi acirrada. Isto já estava previsto na profecia de Daniel 7:25. Autoridade para agir, autoridade para perseguir. Apocalipse 12, versos 6 e 14 também profetiza isto. Apocalipse 13, verso de 5 a 7. Então, tragicamente, a igreja desta época, ela, com a assistência do Estado, tentou impor os seus decretos, seus ensinamentos, com a assistência do Estado. Que coisa! E assim, muitos abdicaram de suas crenças por medo à perseguição, por temor à perseguição. Muitos abandonaram a sua fé, enquanto outros mais mantiveram fiéis aos ensinamentos bíblicos. Esses fiéis que mantiveram-se fiéis, aqueles que se mantiveram fiéis, foram duramente perseguidos. O mundo cristão tornou-se um campo de batalha dura, cruel. Muitos foram aprisionados, executados em nome de Deus, ou seja, o cristianismo perseguindo os cristãos. Que loucura! Que ação diabólica! O cristianismo, em nome de Cristo, em nome de Deus, perseguindo os cristãos. O mundo se tornou um campo de batalha. Milhares e milhares de pessoas foram executadas em nome de Deus pelo próprio cristianismo. Foi um período de aproximadamente 1260 anos, segundo a profecia, de terrível perseguições. Milhões de fiéis amargaram o sofrimento da perseguição. Milhões amargaram dura, terrível perseguição. Milhares de pessoas pagaram com suas próprias vidas por amor a Jesus Cristo, não aceitando os dogmas impostos pelo líder supremo, cabeça da igreja universal, e também com influência no estado político da época. Cada gota de sangue derramada representou uma nódoa ao nome de Deus e de Jesus Cristo, meus queridos. Coisa alguma causou mais dano ao cristianismo do que aquela implacável perseguição movida pelo próprio cristianismo, em nome de Cristo. Hoje, muitas pessoas não aceitam o cristianismo por verem a história do que o cristianismo causou com os seus próprios irmãos. Foi uma grosseira distorção do caráter de Deus, resultando dessas ações praticadas pela igreja em cruel perseguição, em apostasia, em muitos terem que abandonar a fé, muitos terem que retroceder da sua fé, muitos terem que fugir. Ah, meus queridos, e além do mais, a perseguição contra pessoas é uma distorção do caráter de Deus.
outras distorções, como a doutrina do purgatório, como a doutrina do tormento eterno. Isto foram situações que levou milhões de pessoas à rejeição do cristianismo. Ah, meu querido, se você pecar, se você se perder, você vai ficar no tormento eterno. Onde é que está isso na Bíblia? Quem é que vai aceitar o cristianismo? Se as pessoas já são um pouco duvidosas com relação ao cristianismo, pelo que eles viveram, que no passado foi infligido aos cristãos pelos próprios cristãos, como as pessoas vão entender a doutrina do purgatório ou a doutrina do tormento eterno? Isso não é bíblico, nenhuma dessas doutrinas. Isso levou, além da perseguição, essa grosseira distorção do caráter de Deus leva as pessoas a rejeitarem o cristianismo. Muito antes do surgimento da reforma, ergueram-se então dentro da própria igreja, pessoas fiéis, pessoas que amaram a verdade, que nós o denominamos de os reformadores. Você já ouviu falar dos reformadores? Grandes reformadores se levantaram, meus queridos, se levantaram para defender, ergueram-se dentro da própria igreja vozes contra a eliminação sumária de opositores, contra doutrinas falsas, contra as arrogantes pretensões, contra a desmoralizadora corrupção. E antes da reforma, do período da reforma, já se ergue dentro do seio da igreja estas vozes contra a perseguição, contra a corrupção, contra as pretensões de o bispo ser a cabeça da igreja. Sim, a indisposição da igreja buscar uma reforma deu luz à reforma protestante. Já ouviu falar da reforma protestante? No 16º século, a reforma protestante ela surge com muita ênfase, com muita força, exatamente porque a igreja não buscou fazer uma reforma, então deu luz, deu gás, deu vantagem para a reforma acontecer. O sucesso da reforma representou um duro golpe para o prestígio e a autoridade da igreja de então. Sim, a reforma, ela foi um duro golpe contra a igreja da época, por intermédio de uma contra-reforma. Sim, a igreja, com o surgimento da reforma, propôs uma contra-reforma. E com essa contra-reforma, o bispo de Roma envolveu-se numa sangrenta batalha contra o protestantismo. Não podia protestar. Não podia. Se protestar, vamos perseguir. Uma sangrenta perseguição. Foi o movimento da contra-reforma. Mas, gradativamente, essa contra-reforma foi perdendo a luta diante das forças que começou a reclamar liberdade civil e liberdade religiosa. Sim. Então, com a reforma, surgiu as grandes vozes protestando contra o erro, contra a desmoralização da fé. Essas vozes se ergueram e agora houve a contra-reforma, perseguição dura contra os reformadores, aqueles que aderiram à reforma. Mas a reforma foi ganhando campo, foi ganhando vantagem, foi ganhando fiéis. Finalmente, quando termina o período dos 1260 anos, lá por volta de 1798, a igreja de então,
ela recebeu uma ferida mortal. Os espectadores, as espectadoras, melhor, vitória do exército de Napoleão na Itália, colocou o bispo de Roma à mercê do seu governo. O governo, então, francês invade a Itália e ordena a Napoleão que o bispo fosse aprisionado. E sobre as ordens de Napoleão ao seu general Berthier, Berthier entra em Roma, aprisiona o bispo de Roma. Ele é levado prisioneiro e foi conduzido, o bispo de Roma, até a França, onde ele morreu em exílio. Um duro golpe contra a igreja romana, cabeça ferida de morte do sistema governamental da igreja, comandada pelo seu bispo, que se tornou o cabeça universal. E essa cabeça universal recebe uma ferida de morte. Sim, foi preso por Napoleão Bonaparte, o seu general Berthier, que eram as guerras napoleônicas, as guerras francesas, as conquistas da época, e ali então a igreja foi ferida de morte, ou a cabeça ferida de morte, como diz a profecia. E assim a derrocada do bispo de Roma representou a culminação de uma longa série de eventos associados com o seu progressivo declínio. O evento da prisão do bispo de Roma assinalou o término do período profético de 1260 anos profético. Muitos protestantes interpretaram este acontecimento como uma realização da profecia, cumprimento da profecia. Meus queridos, quando eu relato este acontecimento que Paulo, que João, que Daniel e outros profetas profetizaram para os últimos dias, parece lenga-lenga, história da carochinha, não é? Mas busca nos anais da história para você ver se de fato não foi isto. A igreja cristã se torna uma igreja corrompida, perseguidora, que cria dogmas antibíblicos e levam ao seio da igreja. Por isso João diz: abandonaste o teu primeiro amor. Mas Deus teve um remanescente em meio a tudo isso. Centenas de milhares de pessoas deram as suas vidas por amor à verdade da palavra de Deus. Não cederam às fogueiras, não cederam à forca, à guilhotina. Deus sempre teve um remanescente. Grandes homens de Deus naqueles dias viram a forca, a guilhotina, a fogueira, mas não renunciaram à sua fé na palavra clara de Deus. Aqueles que tinham acesso à palavra de Deus, que tiveram conhecimento, eles foram fortes em dizer às pessoas que a igreja de então tinha levado o mundo a uma apostasia terrível. E eles lutaram contra essa apostasia. Um exemplo, Martim Lutero, João Hus e tantos outros grandes reformadores. Ah, meus queridos, Deus sempre teve um remanescente fiel em meio às duras provas que foram afligidas contra a sua igreja, principalmente nesse período que é denominado de Idade Média ou Idade Escura. Deus sempre teve o seu povo fiel. Sabe, queridos, esta implacável perseguição, essa deterioração moral de muitos membros do clero representou uma força para a reforma. E no próximo assunto eu quero mostrar para os queridos ouvintes algumas questões doutrinárias que surgem
mostrando as falsas crenças, os falsos dogmas que a igreja aderiu e tentou enfiar de goela abaixo aos fiéis da época. Exatamente isso. Nós vamos analisar alguns pontos doutrinários que a igreja, até hoje, anda pregando, anunciando e dizendo que são verdades, mas que surge lá nesse período de intensa perseguição. Eu e você somos chamados a ser um remanescente, povo de Deus, para esses últimos dias, fiéis à palavra de Deus, não aos dogmas de uma igreja, de uma placa, de um líder que se denomina supremo. Vamos orar, Pai querido, obrigado, porque o Senhor nos deu a sua palavra para nos orientar às verdades que devemos viver nos últimos dias. Fiéis deram a vida pela tua verdade, que possamos ser fiéis, que não adotemos em nosso viver o erro, a falsa doutrina, mas que possamos nos apegar a Cristo Jesus, o nosso Salvador. Toma-nos em tuas mãos, abençoe nossos ouvintes, oramos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Meus queridos, agradeço a sua sintonia, espero você no próximo programa, se assim Deus nos permitir. Até lá.